E eu me lembro, assim, porque foi uma fase que, assim, 90%, 95% das pessoas com quem eu andava eram negras. Foi uns 3 anos, assim, da minha vida andando só com um negro. Tá? E eu me lembro, nessa época, que a gente... Primeiro, a gente tinha um orgulho do caramba de ser negro. Então não tinha tempo ruim, todo mundo andava bem vestido, todo mundo tinha um orgulho do caramba de dizer que era negro e tal. Então não tinha... A gente não essa coisa da autoestima Sim. era muito forte. Né? E outra coisa que era muito forte era essa coisa, nós temos de nos impor. Certo? Não tem esse negócio de, ai, você é o neguinho. Não, 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 não. Peraí, velho, vem aqui. Né? Então a gente aprendeu a se gostar do jeito que a gente era. Porque é o seguinte, tem uma coisa que eu tenho dito sempre. Ser negro no Brasil é diferente de não ser. Claro. Isso é um fato. Certo? Então essa coisa, somos todos iguais. Somos. Até a página 2. Então, assim, todo negro brasileiro, ele passa por esse momento em que ele... Opa, peraí. É igual, mas não é muito. É, dá pra sentir que é diferente. Dá para sentir que é diferente. Então, a maneira como ele vai, para falar com os psicólogos, Você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu, falou, cara, não é a mesma coisa do que se eu fosse branco? Porque deve ser de criança já, não é? Assim, se eu... Pode ser que essa minha recordação não seja uma recordação, digamos assim, ela só tenha se tornado uma recordação porque eu fiquei pensando nisso depois, tentando resgatar e resgatei esse momento. Mas Entendi. na época que eu era molequinho, todo mundo tocava na fanfarra, no bairro, na rua, assim, né? Então, à frente de casa morava o instrutor da fanfarra, que era todo mundo amigo de infância, a molecada da fanfarra da escola. Todo mundo tocava na fanfarra, eu toquei corneta na fanfarra. Ah, é? Toquei corneta em si, corneta em mim, tocava duas. Era bom, hein? Tocava duas cornetas, depois passei a tocar trompete numa banda marcial. Comecei a beber, aí minha vida, minha vida mudou. Então eu não combinava, né? Eu queria beber e não dava para tocar na fanfarra e beber. Né? Então aí parei de tocar. Mas na época, eu lembro que tinha uns caras um pouco mais velhos, dessa turma de molecada da rua, da escola e tal, que eles gostavam dessas piadinhas. Macaco, não sei o quê, É? tal. Gostavam. Eu não vou falar os nomes para preservar os meus amigos, que ainda são meus amigos ainda hoje, mas na época eu lembro disso. E eu não só lembro disso, porque eu tenho um outro amigo, esse eu posso falar o nome, o Luiz Antônio, que é meu irmão, assim, a gente se conhece desde os 9 anos de idade. O Luiz Antônio é um grande profissional da aviação, é mesmo uma pessoa que eu amo demais, assim. E o Luiz, ele ficava muito pistola com isso. Mas muito. Ele tomava as dores por você? Não, porque falavam com ele também. Ele também. Ele também é negro, né? Então ele é maior que ele. Ele tem quase 2 metros, assim. Já era grandão na época. Mas eu lembro que o apelido dele é Totonho. O Totonho ficava muito pistola, mas muito mais do que eu. Então eu lembro disso, assim, sabe? Da reação dele ficar pé da vida mesmo com isso. Então, essa coisa eu lembro, né? Mas eu também lembro do que os meus pais falavam. Então, assim, meus pais nunca foram militantes, eles nunca falaram para mim, senta aqui que nós vamos te explicar como é que funciona o racismo no Brasil. Eles nunca fizeram isso. No entanto, eles educavam pelo exemplo. Então, minha mãe, por exemplo, ela contava sempre, uma história que eu nunca esqueci, dela chegar no Center Norte, aqui em São Paulo, na Zona Norte, que era um shopping de Granfino na época. Cara, era muito chique antes. Era chique. A gente vinha de São Bernardo para ir lá, às vezes, para... Foi um dos primeiros, né? Shopping de São Paulo e tal. Então, ela foi no Center Norte uma vez comprar um perfume, né? E meu pai gostava dessas coisas. Então, é engraçado porque meu pai, só um parênteses, meu pai, no primeiro emprego que ele teve, ele conheceu um italiano. E esse italiano, que era o chefe dele, era um bom vivant. Poeta, cantor lírico, não sei o quê. E ele meio que apadrinhou o meu pai culturalmente. Então, meu pai aprendeu a coisa boa, música boa, livro bom e tal, com esse sujeito aí. Né? Com esse italiano que foi o chefe dele no primeiro emprego dele, que ele tinha, acho, 15 anos, meu pai. Então, ele carregou essa bagagem cultural a vida toda, assim. Então, eu lembro do meu pai ficar falando assim, não, porque uma biblioteca... Eu nem gostava de ler e ele já ficava falando isso. Uma biblioteca que se preze tem que ter Dostoiévski, tem que ter Alexandre Dumas, tem que ter não sei o que. Ele ficava falando isso aí, né? Até que quando ele descobriu que que eu comecei a pegar gosto pela leitura, aí pronto. Aí ele ficou feliz da vida, começou a me dar livro, começou tal, não sei o quê. Então, a gente começou a conversar sobre literatura e tal.
Então, meu pai tinha muito essa coisa. Então, quando ele pegava um dinheiro, ele gostava de dar presente legal, gostava de comprar coisa cara e tal. Então, ele dava perfume para minha mãe. Minha mãe um dia foi comprar um perfume ela mesma, lá no Center Norte. Entrou numa loja, e aí é a clássica, né? Ah, eu queria um Eternity da Calvin Klein. E aí a moça falou, olha, esse perfume é caro, hein? Aí minha mãe falou, mas eu não te perguntei se é caro ou não. Eu falei, eu quero um Eternity. Ela repetiu, falou, olha, mas não sei, só não quer ver outro, tal, desse jeito. Caramba. Minha mãe falou pra ela assim... Presumindo que ela não tinha dinheiro pra comprar. Ela falou, não, mas eu quero um Eternity mesmo. Ah, então, eu falei, tá bom, beleza. Aí ela foi na outra loja, comprou o Eternity e voltou lá. E mostrou para vender. Falou, então você pega o seu aí, enfia no seu, entendeu? Aqui, ó. Deixou de vender. E foi embora. Então ela contava isso pra gente. Eu era pequeno e eu via ela contando essas coisas. Né? Meu pai, por exemplo, isso eu lembro. Isso assim. Ele foi comprar uma joia, uma corrente, sei lá o quê, uma joia para minha mãe lá no Center Norte. E aí ele entrou na loja e pediu lá um negócio, tal, na hora que ele foi pagar, essa época todo mundo usava cheque. Ele foi fazer um cheque e o cara, a gente não aceita cheque. Não, como assim não aceita cheque? Não aceita, tal, mas todo mundo paga com cheque. Não, mas não, a gente não aceita, tem que ser no dinheiro e tal. E aí ele falou, tá bom. Ele saiu, foi num caixa lá, dentro do shopping mesmo, pegou a grana e pau, jogou no balcão. Tá aí, então tá aí, toma. Curiosamente, ele ficou amigo dos caras dessa joalheria lá, né? Que hoje não existe mais. Eu lembro da Drizum. Drizum Joalheria. Ele ficou amigo. E aí eu lembro que meu pai gostava muito de shopping e ele me levava muito. Então eu entrava com ele no shopping e a Drizum era logo na entrada principal do centro, do lado esquerdo. A gente passava e eles... Ô, doutor Antônio, tudo bem? Vem tomar um café. Tal. Ficou amigo. Ele entrava lá, tomava café, ficava conversando tal. Essa minha correntinha aqui, o presente do meu pai, é de lá. O meu anel de formatura, que infelizmente roubaram, que ele fez questão de comprar, tal, ele comprou lá e tal. Então, ele ficou amigo dos caras. Mas esses casos, por exemplo, que meus pais contavam, que eram casos reais de discriminação, né, de preconceito, né? Então, a gente aprendeu pelo exemplo, assim, né? Então, tudo isso foi marcante, né? Apesar de nunca ter tido né? Eles nunca fomentaram na gente qualquer sentimento de que a gente não seria capaz de conseguir o que a gente quisesse conseguir. Né? Então, faz e tal. Eu nunca tive referências negras fora da minha família, por exemplo, né? E, a não ser na música. Minha família sempre foi muito musical, e apesar de ninguém ser músico, mas sempre ouviu muita música, e os meus irmãos também, né? Meus irmãos mais velhos e tal. Então tinha aquele negócio de gostar de ser negrão, de falar e tal, e ouvir música, entende? Então, quer dizer, eu cresci assim, num ambiente negro, uma família de negros. De negros é preto mesmo, todo mundo. Era preto. Festa na casa da minha tia, na Zona Leste, aquele chãozão de terra batida. E samba rolando e tal, e churrasco. E eu lembro disso desde pequeno. Naquele quintalzão, todo mundo tirando onda. Entende? Você deve ter pego também, né? Os bailinhos também na garagem. Peguei. Peguei. Pô, eu lembro que eu tinha um disco do Michael Jackson, LP. Todo bailinho que tinha na rua lá de garagem, eu levava debaixo do braço o meu LPzinho do Michael Jackson. Aquele famoso lá? Não, tem um... É uma coletânea que tem 3 rostos do Michael Jackson, assim, ó. Ah, isso eu não lembro. Eu tenho um podcast também, muito que a gente não consegue engrenar, mas com o Silveira, que é um grande produtor musical. Silveira, se você estiver assistindo, um abraço, um beijo, precisamos retomar. Nós temos um podcast chamado Óculos Escuros. Está lá no Spotify, para quem não viu. Tem lá 5 episódios do nosso podcast. Que o Silveira é um grande produtor musical. Então, a gente ficava conversando de música por horas e horas, até que a gente falou assim, vamos botar para gravar isso, porque... É tanto já assunto de música. Já bota para rodar. Então eu conto isso no podcast, assim, que esse LPzinho do Michael Jackson, dessa coletânea com 3 rostos, marrom com 3 rostos do Michael Jackson, faz parte da minha infância. Então eu meti essa coletânea debaixo do braço, ia pros bailinhos de garagem e tal. Mas as festas na casa da minha família, dos meus primos, das minhas tias e tal, era um negócio... Então, eu cresci numa família negra, num contexto negro, gostando de ser negro, valorizando aquilo, a contribuição dos negros para a cultura brasileira e tal. Então,
Eu já fiz menção a isso, vou fazer de novo, que era aquela música do Jorge Ben, né? Negro é Lindo, aquela música maravilhosa e tal. Uma obra-prima da música, né, da MPB. Então não tinha por que eu ter vergonha. Então eu nunca tive. Eu sei que tem gente que tem, né? Que sente. Chega uma hora que a pessoa não quer ser, principalmente menina, coisa do cabelo, não sei o que e tal. Eu sei que tem isso. Mas eu não tive. Tá. Né? Então eu não tive essa coisa de... Putz, caramba. Eu lembro assim, por exemplo, mas acho que não... Talvez não tenha a ver tanto com a minha cor, mas porque eu sempre achava que as meninas não queriam namorar comigo. Né? Mas, talvez fosse por causa da cor, mas uma coisa bem da infância, assim, né? De molequinho da escola e tal. Mas não, depois eu também arrumei namorada e tal, então, né, depois as coisas foram Tem uma época que todo mundo acho que acha isso. Não é? Eu tenho algum problema e tal. Acho que acontece com todo mundo, mas talvez eu tenha pensado nisso também por causa da minha cor, meio inconscientemente. Então, assim, a gente nunca teve isso. Então, eu tive amigos, por exemplo, que na época que eu estava estudando, eu saía muito com um pessoal mais velho. Quando passou essa fase da Sunset, da Chic Show e coisa e tal, eu já estava na faculdade, e aí eu eu fiz 2 amigos na faculdade. Eu me lembro de ter entrado na sala, no primeiro dia de aula, e procurado os negros. Então, onde está a negrada que eu vou sentar junto. Tinha isso? Não, eu entrei na sala e já filmei e tal. E aí tinha 2. Né? O Edson e o Paulo, que tem o apelido de Banzé. O Edson, o apelido dele era professor. Então, né, Banzé e Profeta, ó, beijo pra vocês. Então, eles estavam sentados, eu falei, é ali mesmo que eu vou. E eu, sentei ali, daqui a pouco entrou mais uma negra e, sentou junto, né, Heloísa. Daqui a pouco entrou mais uma, que ou já estava lá, não lembro, só que até namorei por um tempo com essa moça e tal. Enfim, juntou uma galerinha de negra ali na sala, num curso de TI, em 94. TI. Não era filosofia, não, era TI. 94. Tá. TI. Então, a minha sala, a gente tem foto da sala hoje. Quando eu olho a foto hoje, vejo que assim, tinha bastante negros na sala. Né? Se a gente contar pretos e pardos, como se faz hoje, tinha bastante. Tá. E mais o Edson e o Paulo, eles eram pretos assim como eu e tal. Então, assim, esses 2 caras me apresentaram outros caras. Então, eram caras tudo mais velhos. Então, a gente andou um tempo junto. A gente ia num bar de música que a gente chama de nostalgia, ali em Santana, chamado Fino da Bossa. Então, e a gente ia muito nesse bar e tal, sexta, sábado, não sei o quê. Então, nessa época, e esse pessoal mais velho, tinha gente já também formada, tinha gente já que era advogado, tinha outro que era não sei o quê. Então, era outra cabeça, entende? Então, não tinha muito essa... Mas virou. Então, eu acho assim... E aí eu atribuo a isso, em grande medida, ao surgimento do Movimento Negro Unificado, que é o MNU, que surge em 1979. Tá. E o MNU ele já tem uma vertente bastante marxista, se não totalmente marxista. Então, o MNU passa a ter muita influência, e aí também junta isso o pessoal que começa a entrar nas faculdades de ciências humanas e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.